É uma alegria, pessoal, sempre estar aqui com vocês. Na verdade, nós estamos juntos há mais de 2 anos, porque nós preparamos isso juntos. Ontem o padre Gustavo nos falava que ele está fazendo um curso para acompanhadora espiritual pelo Secreio. E eu me lembro quando nós começamos a construir essa proposição, eu fui até o ISTA, conversei com o padre Manuel Godoy, e lá tem aquela especialização em acompanhamento espiritual. Depois conversei com o pessoal da FAGE, lá de Belo Horizonte, que também tem uma especialização espiritual, basicamente voltada aos exercícios espirituais de Santo Inácio. Aqui no Rio Grande do Sul, a equipe de VCA, acho que o Marcos e o Écio e o Romídio foram atrás do Secreio. Também nos apresentaram a proposta do Secreio. E lá de Curitiba, o João Fedel nos colocou a proposta do IATS. Num primeiro momento, nós estivemos propensos a aceitar a proposta do IATS. Né? E depois nós dissemos, não, nós precisamos desafiar e fazermos um curso nosso marista com o nosso jeito marista. Mesmo que ele seja um curso que talvez não tenha a pompa que tem um do Secreio na perspectiva, ou a tradição do Secreio, mas nós vamos fazer aquilo que nós somos maristas. E vamos fazer aquilo que nós damos conta com a história que nós temos. E por isso que surgiu esse processo. Então nós estamos juntos, estamos caminhando juntos, e ao final esse curso será, e os resultados serão aquilo que nós somos. Não tem outra perspectiva. Só vai ser possível construirmos aquilo que nós somos. Então, e eu queria começar ao final da minha fala, talvez no período da manhã, eu vou retomar um pouco alguns elementos das cartas, mas queria começar o dia de hoje com a carta 247. Nós fizemos uma nova publicação das cartas de Champagnat, com as introduções, as análises feitas pelo irmão Paul Sester. Olha essa carta que Champagnat escreveu, que legado ele deixa para todos nós, para o irmão Avi. Ele escreveu essa carta em 10 de março de 1839. Meu caríssimo irmão Avi, recebi 2 cartas suas, cada uma em sua respectiva data, e não as esqueci. Como resposta, concedo-lhe licença para a Santa Comunhão, conforme você solicita. O pensamento da morte e da paixão de Jesus Cristo é um meio excelente para rechaçar todo pensamento estranho e contrário à santa virtude. Outro bom meio para adquirir as virtudes religiosas, como você bem sabe, caro amigo, é a prática da santa presença de Deus, recomendada por todos os mestres da vida espiritual. Embora seja apenas um conselho para as pessoas do mundo, para os religiosos é um preceito. Exercite-se, pois, nesta prática durante o resto da quaresma. Deixo, meu caro irmão, nos sagrados corações de Jesus e de Maria, e sou o servo ao seu inteiro dispor. Champagnat. Não vamos fazer nenhuma exegese da carta, nada, mas que nós fiquemos com isso. Né? Caríssimo irmão, né? E eu sou o servo, o servidor. Isso é fundamental para nós pensarmos o caminho de santidade. Não há possibilidade de falarmos sobre acompanhamento espiritual sem não pensarmos em 2 dimensões. A dimensão da mistagogia, ou mistagógica, de acolher os desafios do mistério, sem também essa perspectiva de sermos questionados a caminhar rumo à santidade. Eu gostaria de começar trabalhando esses 4 elementos. Já de antemão digo a vocês que já anexei na disciplina os slides que eu trabalho, que vamos dialogar nessa manhã.
A primeira questão do convite, o Gustavo já disse a vocês, desde o momento preparatório eu pedi que não queria ser professor de nenhuma disciplina, porque nos últimos 20 anos na universidade eu passei pesquisando políticas públicas, movimentos sociais e controle de políticas públicas, que tem tudo a ver com religiosidade, tem tudo a ver com espiritualidade. Mas eu queria aprender, então eu pedi ao Leonardo e ao Gustavo, me deixem fora, me deixem aprender, e eu tenho comprovado que esse tem sido um processo de grande aprendizado. Mas por quê? Vocês sabem que quando nós fizemos a construção do projeto, o professor dessa disciplina seria o professor Alex Vilas Boas. Não sei se vocês têm lido algo sobre aquilo que o professor Alex tem escrito. Ele tem escrito muito sobre espiritualidade, principalmente a espiritualidade ignaciana para esse contexto em que nós vivemos. No meio do percurso, faz mais ou menos 8 meses, o professor Alex foi convidado para substituir o Padre Tolentino na universidade e no programa que o Padre Tolentino desenvolvia em Portugal. Ele foi chamado a Roma, agora é cardeal, e o Alex se mudou e disse: eu não poderei estar com vocês em Veranópolis. E aí Gustavo e Leonardo disseram: Paulo, você poderia assumir? Eu disse: não. Eles disseram: assume. Eu falei: não. Eu disse: olha, eu estou lá aprendendo nesse processo, mas eles disseram: você tem, justamente porque o que nós pensamos para essa disciplina introdutória, ela é panorâmica e ela resgata a caminhada, e nós estamos dialogando sobre a caminhada do grupo. E além do mais, você tem uma experiência de um processo de acompanhamento, de principalmente ser acompanhado, e tenho vivido um processo de ser acompanhador extremamente desafiador. Eu não imaginava que acompanhar 2 filhos e agora que entrar na idade da adolescência seria tão desafiador como está sendo agora acompanhar João e Maria lá em casa, né? Principalmente com algumas devoluções que eles fazem extremamente provocadoras, ou que provocam, né? São. Vocês que já passaram por essa fase sabem disso. E a provocação tem muito a ver com o processo do acompanhamento. Acompanhar não é uma ação para os mortos ou para o berço eterno. Não. O acompanhamento tem muito de provocação. E é importante nós percebermos. Então, eu aceitei nessa perspectiva e aceitei por uma outra dimensão. Que eu sei que nesse grupo tem pessoas muito mais sábias com experiência do que eu nesse campo, e que nós somos construtores, a gente constrói em conjunto aqui. Uma outra questão, logo depois eu conversei com o Alex, porque eu estou coordenando aquele curso de enfrentamento ao abuso sexual lá da PUC, do Paraná. O Alex era o professor que trabalhava as dimensões teológicas. Aí nós tivemos que ir atrás de um outro, possivelmente o nosso colega, o Ernesto, assumirá a disciplina agora para essa terceira turma, que inclusive a maioria dos estudantes são aqui da Sul Amazônia. Ao todo são 35 aqui dessa província. A segunda turma nós tivemos 70 da Centro-Sul, e essa turma basicamente nós temos Sul Amazônia, no Brasil, e Centro-Norte, com 25 participantes também. E eu perguntei: Alex, qual seria o foco que você trabalharia na disciplina? Ele disse: o foco basicamente seria uma discussão sobre as possibilidades e os cuidados com a questão do acompanhamento espiritual hoje, principalmente como nós chegamos à trajetória que nós fizemos, e focaria um pouco nos exercícios espirituais de Santo Inácio, que é aquilo que eu venho trabalhando mais recentemente. E eu disse: poderia um pouco seguir essa mesma lógica, porém sem trabalhar muito e sem aprofundar os exercícios espirituais. Que eu colocava, que eu acho que era aquilo que nós não queríamos deixar uma marca da perspectiva dos exercícios espirituais. Ele disse: olha, fique tranquilo para trabalhar nessa perspectiva. E foi aí, pessoal, que eu fui atrás de uma literatura. A primeira que eu encontrei foi essa que eu pedi para vocês lerem, sobre direção espiritual. É de um seminário já bastante, de 25 anos atrás, né? E que basicamente
é uma discussão que se fez na Itália sobre essa questão da direção espiritual e que também tem seus desafios para a atualidade. Mas para esse nosso diálogo eu tomei por referência o livro do Tomás Miranda, esse jesuíta espanhol, que talvez seja a referência no mundo hoje sobre a questão do acompanhamento espiritual. E ele explica por que ele diz direção espiritual ainda, né? Ele diz, hoje os nomes são distintos, orientação, direção, mas eu quero manter a perspectiva. E eu pensei em trabalhar 2 capítulos desse livro com vocês no primeiro momento, mas eu disse, não, como eu acho que é interessante que depois aqueles que quiserem, ou aquelas que quiserem, tomem esse livro como referência. Ele é muito significativo e tem ajudado no mundo todo as pessoas que assumiram essa tarefa difícil de fazer o acompanhamento espiritual. E de antemão eu queria dizer para vocês que eu não vou trabalhar a perspectiva psicológica, porque o Saulo, talvez amanhã o professor Luciano, o Saulo e o próprio professor Inácio Edson vai também trabalhar muito a perspectiva da psicologia, né? E não vou entrar em counseling, nem em mentoria e nem em coaching. Né? Por que eu não vou fazer? Eu acho que a questão do aconselhamento ela é importante, mas o aconselhamento tem um problema na raiz. É um problema de raiz. Ele trabalha por encomenda temática. Né? São encomendas temáticas. E eu não acredito nessas encomendas temáticas. Se alguém me disser 10 lições para você ficar plenamente equilibrado no processo de orientação espiritual, eu não acredito. E hoje nós temos toda uma dinâmica, né? São 10 lições, 20 lições, 20 caminhos, 20 passos para você chegar ao êxtase. Então eu acho que isso não dá certo. Os processos são muito mais complexos e ele envolve outras dimensões muito mais que nós precisamos aprofundar. A estrutura basicamente é muito simples desse nosso dia de diálogo, né? Tem 3 momentos e hoje eu já falei para ele sobre ele. Nesse estado questiones eu vou trabalhar um pouco algumas provocações e cuidados necessários, principalmente da dimensão teológica e basicamente da teologia bíblica e um pouco da perspectiva do entendimento dessa interface da questão mistagógica. No segundo momento, retomar um pouco a questão da tradição cristã e como a perspectiva do acompanhamento, da direção ou da orientação espiritual esteve presente na história e na tradição cristã, e depois a perspectiva do acompanhamento espiritual marista, né, que é essa vivência que nós estamos fazendo, essa proposição que nós estamos desenvolvendo de construirmos talvez um referencial para a nossa caminhada diária. Por fim, eu coloco aqui um desejo, né, que essa caminhada, desde o início eu havia colocado que ela possa talvez culminar num processo em que as nossas reflexões, as nossas produções possam ser orientações, tanto internas para nós maristas, como também para outros espaços, para outras congregações, para outras experiências. Quem sabe nós consigamos, né, questionados, impulsionados por aquela pergunta inicial que nós fizemos, vamos construir algo próprio nosso? Vamos. Essa pergunta continua ainda de pé. Então, talvez essa perspectiva mais audaciosa se coloque. A primeira questão, pessoal, que eu chamaria construindo a metanoia, as bases teologais fundamentais do acompanhamento, direção, orientação espiritual. O primeiro elemento que nós precisamos focar quando nós tratamos dessa questão, a metanoia, o irmão Natalino trouxe uma perspectiva, nós dialogamos muito antes e basicamente preparamos esses 2 momentos, o dele e esse de hoje juntos, né, que aí além de si mesmo, a metanoia tem um elemento que para os gregos era muito importante. A metanoia ela não é discurso. A metanoia exige uma dimensão parapatética
que na perspectiva pedagógica é quando eu mudo de mentalidade e preciso ir além de mim mesmo, eu preciso fazer movimentos na minha vida que me indiquem que eu estou caminhando. Olha a importância disso para o processo do acompanhamento espiritual, né? É uma resolução interna. Quando eu faço essa resolução, todo o meu corpo, né, a minha inteireza responde sobre isso. Então isso é muito importante, que nós percebamos isso. Não é somente uma decisão intelectual. Ela precisa refletir, ou se nós quisermos, como o irmão Natalino trabalhou, ela precisa ressonar em toda a nossa experiência de vida. Então, a primeira dimensão, o acompanhamento espiritual fundamenta-se na experiência da fé. Lembrem-se qual foi a primeira imagem que o professor Daito utilizou conosco aqui, vocês se lembram? Naquela segunda-feira que nós chegávamos aqui, ele começou com uma projeção. Qual foi? O encontro, que está relatado na Capela Sistina como o dedo de Deus. Vocês se lembram? Foi a primeira imagem que ele utilizou. E quando a gente fala de acompanhamento espiritual, eu estou falando da experiência da fé. Não adianta, é uma perspectiva teológica. Eu falo dessa experiência. Eu falo desse Deus que se faz história e se coloca, né, na perspectiva de estar com a humanidade. Esse é o princípio teologal, né? Eu reconheço um Deus, eu reconheço uma experiência que faz a interface com esse sagrado. Acho que essa é uma dimensão que nós precisamos tomar. Eu posso fazer vários outros tipos de acompanhamento. Eu posso fazer psicológico, eu posso fazer esotérico, e hoje nós temos várias dimensões de acompanhamento, mas o acompanhamento espiritual ele exige essa dimensão, né? No fundo nós estamos falando da inter-relação profunda com o sagrado. Ao percebermos essa dimensão da fé, eu falo de um Deus que se revela e interage na historicidade humana. Não é aquele Deus que ficou lá, um pouco angustiado no paraíso, não. É um Deus que caminha junto. Daqui a pouco nós vamos retomar com alguns elementos da própria teologia bíblica, como esse Deus se coloca. É um Deus que fez opção. A opção primeira é de Deus. E essa é a certeza que nós precisamos ter. Né? Que quem faz a opção de Deus, né? Quem faz a opção primeira é Deus. A imagem do encontro, né? Ela revela que Deus tem uma gana pelo humano. Né? E pela própria expressão, vocês podem perceber, eu não trouxe a imagem, mas que Deus olha fixo, né? Ele olha fixo para o humano, ele quer o humano. Então, essa perspectiva ela é fundamental. Uma outra dimensão, o acompanhamento, e isso o Miranda vai trabalhar com intensidade. O acompanhamento, ele é intermediado pela graça, ele é intermediado pela ação do Espírito Santo. Essa é uma questão fundamental. Todos nós temos as nossas faltas. Talvez aqui é o grande elemento que nós precisamos. Ao sermos acompanhados, ou no ato de acompanhar, nós precisamos perceber que, primeiro, é o dom da graça que está conosco, e nós temos o grande aliado, que o Espírito Santo é aquilo que faz a ligação nesse processo. Vai além de nós. Se nós temos a fé, precisamos também ter essa certeza que é um ato mediado pelo Espírito Santo. Esse Espírito, né, que faz essa, como os franceses diziam, essa elisão permanente desse Deus presente. E isso é confortante para todos nós. Porque quando nós olhamos esse desafio de acompanhar, nós sabemos e precisamos ter essa certeza que o Espírito Santo, né, e aqui é sempre
a perspectiva de retornar ao vínculo inicial, ao amor primeiro. Então, o acompanhamento espiritual e essa certeza dessa graça nós estamos sempre retornando ao princípio amoroso inicial. Talvez nós não fazemos nada de novo, como o irmão Natalino dizia, mas a novidade está sempre em retornar ao amor inicial. E ao retornarmos ao amor inicial, nós estamos acompanhados, né, desse dom da graça, dessa entrega que o próprio Deus dá. Além de nos entregar ao Cristo, que na segunda nós ficamos embevecidos, e como nós, irmão Natalino, apresentou esse acompanhamento a partir do jeito, do modo de Jesus, mas além de entregar essa perspectiva humana, nós temos essa dimensão permanente, né, de um Deus, né, de um princípio que se revela no Espírito e está sempre junto, né, que esse é um elemento fundamental. No status inicial de uma percepção processual, isso precisa ficar muito claro para todos nós, que essa é uma dimensão sine qua non, ou seja, querendo o irmão Demildo, que é o nosso sistematizador do dia, junto com o irmão José, ou qualquer outro de nós, ou não, está presente. Essa é uma situação de presença permanente. E aqui, pessoal, o acompanhamento é um movimento dialógico, é interação entre sujeitos. Nós vamos ver mais à frente. Ele é sempre um convite, então, e nós vamos perceber a superação da assimetria, construindo a possibilidade de uma simetria, mas aqui é muito perigoso, e nós vamos ver porque a assimetria, ela é o risco do espelhamento ou da projeção. Nós vamos ver mais à frente, e na história nós temos muito isso. Quando nós lemos as moradas de Santa Teresa, é uma das coisas que ela mais briga, com o orientador espiritual dela. Eu não quero ser você, eu quero ter a minha experiência própria de Deus. E ele diz, isso é rebeldia, é sinal da não acolhida do mistério de Deus. E ela diz, não, isso é sinal que eu escuto profundamente a Deus. E o orientador dizia, você é muito rebelde e para isso tem que ser punida, né? A punição é ficar longe da sua comunidade e não poder dialogar com ela por 60 dias. Perder o convívio. Então, essa dimensão, ela é extremamente... E também superar a heteronomia. Vamos retomar mais à frente. Aqui são só os estados iniciais. Por fim, como estado inicial, o acompanhamento, ele se coloca na experiência da mistagogia. Ele é mistagógico. O acompanhamento é aquilo que nos faz permanentemente voltar ao mistério. O mistério tem facetas múltiplas. São João da Cruz, no canto da criação, vai dizer, quantos milhões de facetas há no mistério de Deus. Porque Deus, ele momentaneamente se revela de formas distintas, ele se coloca, e na medida que ele interage, o Deus que interage comigo, o Deus que interage com o Edson, com o Marcos, é o mesmo Deus, mas as facetas desse Deus vai se multiplicando e nós também vamos reconstruindo as nossas identidades, ou talvez as nossas facetas também nessa relação. E a perspectiva do mistério, a primeira coisa aqui, ele se dá da dinâmica do cotidiano. O Miranda vai dizer, por muito tempo houve a tentativa de tirar o homem e a mulher do seu cotidiano para entrar no mistério, é o contrário. É no cotidiano, é nessa vida pujante que se dá a perspectiva da experiência do mistério. A dinâmica do amadurecimento humano e o humano na experiência da fé, que se coloca na perspectiva de discernimento permanente. Ontem à tarde eu fiz aquela brincadeira dizendo que acompanhamento espiritual não é empurrar jumento empacado na subida.
precisam querer. Né? E o querer está nessa perspectiva humana, né? De aceitar o desafio, de caminhar no amadurecimento humano na experiência da fé. É um desafio, né? E esse desafio desestabiliza. Então, é preciso ter essa consciência. Aqui, ao aceitar, nós corremos um grande risco. Né? Como dizia Guimarães Rosa, né? Esse é um processo muito arriscoso, que além do risco é perigoso demais, né? Que é um neologismo de Guimarães Rosa para dizer, é aquilo que te envolve em todo, né? É de Adorim dizendo, né? Eu entrei num processo que é muito arriscoso, que eu não consigo sair dele mais, né? É aquela perspectiva de você foi agarrado, né? Essa é a imagem que São João da Cruz usa, né? Eu fui agarrado, né? E ao ser agarrado eu não consigo me soltar mais, mas ao mesmo tempo eu sinto a dor de ser agarrado. Olha que coisa bonita. Eu sei quem me agarrou, eu sinto a dor de ser agarrado, mas eu não tenho certeza para onde esse agarramento vai me levar, né? Esse abraço, essa força que me agarra, vai me levar para onde? Vai me trazer paz, vai me trazer equilíbrio? Eu vou continuar com essa insistência, né? Com essa insistência dessa busca que muitas vezes não me acalenta. Então tem toda essa dimensão. E para nós aqui eu acho que é muito interessante. Vocês se lembram que no módulo anterior a Josmarie me perguntou, mas é difícil a gente escolher um parceiro para acompanhar? Você se lembra? Você fez essa pergunta? Talvez fosse interessante nós escolhermos o próximo módulo, que nós já convivemos. É o inesperado. Vocês imaginam daqui, ou agora, saindo daqui, alguém procure o Marcos e diz, olha Marcos, é você. Eu preciso que você esteja comigo na minha caminhada. O Marcos não está nem esperando. E a pessoa diz, é você. A gente muitas vezes não escolhe. Escolhia no tempo que eu digo a vocês que em 35 anos de acompanhamento, mais ou menos 5 foi de tortura espiritual e uns 30 de acompanhamento. Na minha experiência, por exemplo, quando eu fui ao seminário, só depois de 3 anos é que eu fui para a vida monástica. Com 14 anos de idade a gente ia para o seminário, né? Eu cheguei, a primeira coisa que o diretor do seminário diz, eu vou te indicar um bom diretor que vai te domar. Caramba, né? Eu não tinha, eu falei, eu devo ser muito rebelde, né? E ele disse, vou escolher um diretor que dê conta de te domar, porque a vida espiritual é para aqueles que aceitam ser domados. Olha que concepção, né? E eu fui basicamente torturado durante quase 4 anos, né? Porque o meu diretor tinha sido capitão do exército francês e ele achava que estava domando os cavalos, que ele era da cavalaria, né? Então, basicamente era um domador, né? E era aquilo, né? Diga, Jandir. Eu me lembro daquilo que a gente falava ontem, será que ele fazia acompanhamento? Ele sabia o que era fazer acompanhamento? Ser acompanhado? Ser acompanhado? Eu acho que ao final ele descobriu. E eu fui capaz de acompanhar por 30 anos. Ele morre com quase 90 anos, né, num eremitério. E você notar que uma pessoa mudou depois dos 70 anos e ele virou um outro homem. E isso eu sou prova também, sou testemunho como que Deus age, como esse Espírito de Deus age. Era um homem boníssimo, um trabalhador, um padre, além de ser monge, cuidava das comunidades do interior. À noite ele ia para as comunidades celebrar, voltava 2 da manhã, quando dava 4 horas já estava na capela. Era um lutador, um homem de Deus, mas que tinha uma concepção que para aceitar Deus tem que matar o humano. E eu era noviço quando ele decidiu ser eremita. Aí eu passei para o orientador, graças a Deus, né? E aí que eu fui encontrar o Marcelo, que passa a ser o nosso superior,
mas ele dizia, olha para vocês perceberem que ele definiu que para a santidade ele deveria mortificar ainda mais o corpo. E passou a tomar banho só de 15 em 15 dias. Vocês não sabem o furdunço que era aquela capela para rezar de manhã. Basicamente ele foi pôr um eremitério também dentro da capela, porque ninguém conseguia ficar perto dele, né? Então, mas olha a concepção, né? Eu me aproximo de Deus quando eu vou eliminando essa carcaça humana, né? A gente, ao contrário, talvez, né? A perspectiva. Então, é muito cuidado. Na perspectiva do acompanhar, irmão Jardim, quando você coloca, tem um elemento de aceitação, né? É justamente da aceitação. A heteronomia vem nessa perspectiva, né, de que eu nunca aceitei ser acompanhado, mas eu acompanho bem, porque eu sei efetivamente, isso vem muito, pessoal, da escola das comunidades religiosas do século V, né? Nós vamos ver daqui a pouquinho, e querendo ou não, assumindo todos os pecados, né? Os agostinianos, os basilianos e os beneditinos foram os grandes professores disso, tá? No século V. Se vocês olham as regras de Santo Agostinho para a vida religiosa, o que nós vamos encontrar? É um pouco essa perspectiva, né? Quando nós olhamos as confissões, aqui basicamente todos nós, na minha época a gente lia confissão no segundo grau. Hoje em dia não sei se os nossos alunos leem, né? Acho que nem sei, né? Talvez nem saibam mesmo, né? O que significa ler as confissões de Santo Agostinho. Mas o que ele vai dizer? Ele vai falar do percurso dele, e é um percurso de reconhecimento na fé, mas é um percurso doloroso de mortificação humana, muito, extremamente minimalista e dualista, que vai perpetuar e que vai orientar também, tá? Todos os escritos agostinianos vão permanecer por quase 1000 anos, 1700 anos até Santo Tomás, né, numa perspectiva diferente, mas também vão definir um tipo de vida da vivência da espiritualidade. Então essa é uma questão. Aqui, ainda continuando, pessoal, a primeira questão, a fé é uma adesão ao projeto salvífico de Deus. A fé, se eu falo que tenho fé, eu reconheço que eu sou parte desse projeto salvífico que está completamente emaranhado desse amor de Deus pela humanidade. Essa é a primeira perspectiva. Mas ao olharmos numa perspectiva teológica, principalmente da teologia bíblica, e aqui eu peço permissão a vocês para utilizar o texto, né, os referenciais do Carlos Mestre naquele texto, O Paraíso Perdido. O que o Carlos Mestre vai nos dizer? Nós já começamos com um defeito de fábrica, um defeito de fundamento. E qual que é esse defeito? E aqui eu queria, né, o Deus da criação, imagem e semelhança, humanidade, vergonha e distanciamento. Essa é a questão que o Carlos Mestre nos coloca, que nós precisamos pensar. Para o acompanhamento eu acho que é fundamental, mas principalmente para a vivência da espiritualidade cristã. Está no texto. Acho que não precisa ler 1:31 não. Precisa do Gênesis. Quando eu falo do Gênesis 1:31, quais são as imagens e as palavras que vêm em nossas mentes? Vamos lá? Vocês se lembram? Como? É a criação, a leitura da criação. Como é que é? Isso. Todo o processo do Jardim do Éden. O que mais? Quais imagens que tem, que são importantíssimas nessa leitura, que nós precisaríamos e precisamos repensar? Faça-se a luz. Faça-se a luz. Essa é a primeira questão. Luz.
O que mais? Né? A vida de Deus é a superação permanente das trevas, tá? Luz. Depois, tudo era bom. Justamente. Olha, a perfeição, pessoal. E Deus foi as coisas todas criadas por Deus, depois as coisas. Qual é o passo seguinte? Vendo a maravilha das coisas criadas, o que Deus faz? Cria o homem, a sua imagem e semelhança, com o seu sopro de vida, gente. Olha que coisa, né? Ele cria a humanidade. Com sua ruá. É o sopro da vida. Nós somos o sopro vivo de Deus. Cada uma e cada um é o sopro vivo de Deus. Deus nos molda. Deus é o grande artífice que faz do mundo. Olha como é preciso. Nós vamos olhar depois quase 3.000 anos de historicidade, ou 4.000, 5.000 anos, se nós formos falar nos textos anteriores ao período excedual. Nós vamos ver um homem desesperado correndo atrás de Deus e não percebeu que não há Deus fora do homem. Nós somos a inteireza de Deus. A inteireza de Deus. Então essa é a primeira. E tudo como é que é? Ele viu que era perfeito, que era o bom. A dimensão do bom. Mas aí vem uma coisa. Na sequência da história, o que vai acontecer? O diálogo do Éden. O que é o diálogo do Éden? Vem a confusão. Quando Deus vê que tudo é bom, que tudo estava como ele havia pensado, o homem ganha a condição de habitar esse espaço, cuidar desse espaço e cuidar de si mesmo. Mas o homem não consegue administrar essa tarefa. E aí vem a confusão. Olha como é. Quem provoca a confusão? O desejo de ser igual a Deus. Isso. Olha o. Aqui é fundamental e aqui precisamos do Carlos Mestre, que vai fazer uma releitura fantástica. A confusão quem provoca é o conhecimento, e a mulher é a primeira a dialogar com o conhecimento. Olha, não é verdade? O que é a serpente? A serpente é o conhecimento. E o conhecimento traz o reconhecimento. Traz o reconhecimento. Ora, aqui é uma questão, pessoal, que esse texto é de quando? Os 9 primeiros capítulos do Gênesis é um texto que nós chamamos sapiencial. Ele é da Septuaginta. Quem já teve a oportunidade de ler o banquete de Platão aqui? Vocês tentaram fazer uma... Gente, basicamente, possivelmente, a Septuaginta vai estar em Bagdá, que era em Bagdá, que era a Pérsia antiga, né? Eles vão... É um texto, olha, é um texto pós-diáspora. Pós-diáspora. É um texto sapiencial. Esse texto tem tudo a ver com a filosofia grega. E ele junta 2 elementos: o princípio judaico
e o questionamento grego. No princípio judaico, tem a clareza que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas ao mesmo tempo, esse Deus é tão poderoso que nós não podemos sequer almejar dizer que nós somos o retrato e essa semelhança dele. Então vem aqui a dimensão de o pecado como um desejo de ser igual a Deus. Deus nos fez imagem e semelhança. E nos dá o sopro da vida. Então aqui tem um problema da questão judaica, na verdade, de afastar o homem da sua perspectiva de divinização. E isso tem um impacto. Carlos Mestre vai nos dizer o seguinte: o homem sempre teve vergonha da sua condição de criado por Deus. Por isso que ele sempre vai projetar um Deus fora, distante. E vai ter receio de se perceber que é a própria representação desse Deus. É o Deus que está, o Deus da vida. Um outro elemento que nós precisamos perceber aqui: Deus é perigoso. E aqui vem da teogonia de Hesíodo. E Platão vai trabalhar a partir da teogonia de Hesíodo, que o homem nada é mais ou menos do que uma marionete na mão dos deuses. Gente, vamos voltar à teogonia de Hesíodo. O que é que os deuses fazem com a gente? Nós somos cobaias de Deus. E para Hesíodo, o homem não é nada mais, nada menos do que um servidor muito limitado dos deuses. E os deuses, a partir de sua condição, ele utiliza-se do humano da forma que bem lhe aprouver. Olha como você está ligando duas dimensões: a judaica, que tem uma perspectiva quase apavorante de Deus, e daqui a pouquinho nós vamos ver por que o judaísmo construiu isso. Eu peguei só uma aqui, a sarça ardente, para a gente perceber por que essa visão ela é tão forte. Então, aqui nós vamos perceber essa dimensão já de conflitiva de início. E tem uma outra coisa: Deus, o homem, ele perde sua condição de divindade. Ele tem uma relação completamente desigual frente à concepção de Deus. E aqui nós vamos encontrar justamente um esforço de criar um vazio. Deus, a humanidade, e aqui tem um vácuo, um vácuo que, se você aproximar-se mais de Deus na perspectiva hebraica, você pode ser dominado, e na perspectiva mais grega, o Deus, ele faz. Então, o que acontece? A gente tem aqui o primeiro elemento que o Carlos Guedes vai nos dizer, que nós vamos nos esquecendo, que a nossa humanidade, ela vai se esquecendo que nós somos inteiramente de Deus. Ela vai nos afastando, ela vai nos deixando cada vez mais distanciados de Deus, e aí surge no humano essa perspectiva, essa luta permanente para voltar a Deus. É uma luta permanente para voltar a Deus. E por fim, se nós estamos falando da cultura, é um texto tão enviesado, que ainda tira a sensibilidade de Deus. Porque Deus fica encolerizado quando ele vai falar com a mulher, que a mulher, coitada, joga a culpa toda na mulher, O Adão se esconde, vai de quando não é nada com ele, ele é um coitadinho, ele foi trapaceado, E aí você tira, o que é? Porque
é um mito criador que ainda esconde a doçura ou a sensibilidade de Deus, né? E ainda cria o culpado, né? E aí vai criar um outro elemento que a gente sabe que é a dimensão do pecado. E Santo Agostinho, esse é um prato, Santo Agostinho vai se deter extrema, né? Passar anos e anos trabalhando essa questão, porque vai sempre voltar a Platão e vai tentar entender, né? Mas ele vai partir do princípio que de fato, né, nós somos essa fagulha de Deus distanciada e que a nossa missão é sempre voltar à dimensão original, mas nós voltamos derrotados. E a grande questão que o Carlos Mestre diz: não. O quanto mais humano, mais deificado. Depois o Leonardo Boff vai encerrar o livro Jesus Cristo Libertador com essa de tão humano Deus. Olha o que o Leonardo Boff, o Leonardo vai trazer, justamente vai pegar a discussão do paraíso perdido lá do Carlos Mestre para nos dizer: olha, quanto mais humano, mais próximo de Deus. Quanto mais se mergulha no humano, mais próximo de Deus. E Jesus é o grande exemplo disso. O irmão Natalino já dialogou conosco exaustivamente essa perspectiva. Mas isso é importante para nós colocar, que isso aqui, pessoal, cria uma fissura, né? Cria um trauma na perspectiva do entendimento da espiritualidade e vai perpassar até os nossos dias. Que a espiritualidade, ela é basicamente, né, que é o sentido de nos reconduzir, nos fazendo superar muitas vezes a santidade, né? A santidade, que é uma busca permanente do caminho espiritual, mas no meio está uma pedra, né, que é essa perspectiva da mancha inicial. E é justamente o contrário. A espiritualidade, ela não tem que ser jamais percebida nessa dimensão. O Pagola trabalha muito isso, né? Que a espiritualidade é essa inteireza de Deus que está em nós. E a santidade é justamente o desafio de reconhecer esse inteiro. Nós somos inteiros de Deus. E aqui, pessoal, é muito interessante. Eu passo ao próximo ponto, né? Todo mundo se lembra da passagem do encontro de Moisés no monte e a passagem da sarça ardente? Qual é a palavra que expressa todo aquele momento ali? Ele face a face, como se fosse dois amigos, uma coisa assim. Não, ele não teve coragem de olhar para a face de Deus. Mas Deus se apresenta como? Qual a primeira palavra que Deus se dirige a Moisés? Esse é um lugar sagrado. Né? Eu sou aquele que sou. Né? Olha, em hebraico é Yahvé Resetenet, né? Dos nossos termos lá de exegese, ó. Reset. Emet. Eu sou o todo. A tradução vem: eu sou aquele que sou. Mas Deus diz para Moisés: eu sou o todo. Eu sou o inteiro. E como inteiro você está em mim. Olha que coisa. Yahvé Resetemet. Eu sou o inteiro. Fora de mim não há inteireza. Isso é muito bonito. E meu povo precisa descobrir isso, que fora de mim não há inteireza. Eu me faço. Por isso que aquela imagem, né, da Capela Sistina, ela é de Rafael ou de Michelangelo? É de Michelangelo. O olhar de Deus. Né? Deus não engana pelo humano. Deus procura o humano sempre. Deus
aqui na perspectiva, né, que o Carlos Neto vai dizer, Deus jamais, ele tem uma gana infinita pelo humano. Nós é que nos desesperamos com a inteireza de Deus. Nós nos desesperamos com a inteireza de Deus. Então, qual é a base na perspectiva da espiritualidade? Tem que ser essa inteireza. No fundo, a espiritualidade, o caminho da espiritualidade, não somente na perspectiva da santidade, mas é sempre nos devolver, o irmão Natalino dizia devolver o outro a si próprio. E eu diria mais, é sempre, né, caminhar na inteireza, ou nas inteirezas que somos. Se nós tomarmos esse cuidado, aí acho que é o primeiro cuidado, né, que é preciso, né, que o outro é chão sagrado. O outro é chão sagrado. Num processo de acompanhamento, eu me lembro, né, que uma das primeiras coisas que o Marcelo me diz é o seguinte: quando eu vejo o outro como um chão sagrado e um espaço da inteireza de Deus, eu só vou ser reconhecido, ou me reconhecer, ou criar uma nova perspectiva de diálogo, se eu perceber isso. Então, muito cuidado, né? No terreno do outro, como diz o grande teólogo e poeta Chico César, não vamos calçar sandália de prego ou de arame, que é uma covardia, né? No terreno sagrado do outro, talvez esse é um cuidado, um alerta para todos nós, né? No processo de acompanhamento, jamais calçar as sandálias de arame, porque o outro é o chão sagrado. Mesmo que em alguns momentos o outro esteja no momento da rebeldia, do desespero, aí é mais sagrado ainda. Acho que ainda é o momento de a gente tentar fazer com que ele se redescubra no sagrado. Essa é aquilo que o irmão Natália, voltar para si mesmo, mas voltar para a sua inteireza, para o seu sagrado. Não é o meu sagrado. Meu sagrado é diferente do Marcos, do Diego, né, da Silvana, da Cláudia, mas nós somos parte do todo sagrado. E cada um precisa voltar. Eu, mais ao final, estou trabalhando a perspectiva para nós dialogarmos mesmo, do que eu estou chamando de fenomenologia do reconhecimento. E eu vou explicar por que eu estou propondo isso. Eu estou trabalhando com o Merleau-Ponty e com o Paul Ricoeur, que eu acho que nos ajudam profundamente na perspectiva do processo de acompanhamento, inclusive não só, mas principalmente voltando a essas bases da riqueza do humano. A fenomenologia, e não há fenomenologia sem a hermenêutica do sujeito. Por isso que eu vou trabalhar daqui a pouco com o sentido de percepção do Merleau-Ponty, né? Só é possível a inteireza do outro se eu consigo caminhar com o outro e saber, pode chamar de ecossistema, pode chamar de contexto, pode chamar do que for, mas tem que fazer a experiência do outro. E para nós, acompanhados e acompanhadores, talvez eu acho que é a tarefa. Porque quando eu me coloco na experiência do outro, de onde vem a palavra experiência? Né? O que é a palavra experiência? Vem do latim de experire, né? Mergulhar. Ninguém faz a experiência sem mergulhar. Mergulhar na outra realidade, mergulhar no outro chão sagrado, mergulhar nesse outro espaço distinto. Esse outro espaço distinto. Esse é o desafio. Porque mergulhar também é perigoso. Muito perigoso.
mergulhar, né? Você se molha, mas você não é água. Não sei quem utilizou a linguagem da água aqui, foi Carlinhos no dia que o irmão Natalino. Você se lembra qual foi a imagem que você usou da água? Que era fervida, não é? Que foi aquele que você falou? É o único elemento que ela se adequa ao ambiente sem perder a sua identidade. Sua identidade. Então mergulha. Você mergulha num todo outro, você interage com ele, mas você sai Carlinhos, você está entendendo? Você não sai água. Então mergulhar, fazer a experiência é essa questão. E por último, depois seguindo, Deus, né, na perspectiva do Êxodo, aqui tem a dimensão. E é muito interessante, eu queria usar uma outra imagem que ela é muito interessante. Vocês se lembram em Betel? O que acontece em Betel no Antigo Testamento, na narrativa bíblica? O que vai acontecer com Jacó? Né? Quando ele está em Betel, né? Que é os judeus, ele luta com Deus. E ele é ungido. Olha, e Deus diz: eu te unjo para você nunca esquecer que você já está ungido desde o início. Olha que coisa mais linda. Deus vai ferir Jacó e vai dizer: essa ferida é para você lembrar que eu nunca te esqueci. Olha essa fala de Deus. Eu não vi o rosto, mas fui ferido. E ao ser ferido, ele me lembrou que era para eu não me esquecer jamais que ele sempre esteve, né? Ele nunca, para que eu não me esquecesse. E qual foi o nome que Deus deu para ele? Naquele dia ele deixou de chamar Jacó e passou a chamar o quê? Israel. De hoje em diante você não é mais Jacó, você é Israel, você é todo meu. Você não vai se esquecer nunca mais. Esse nome vai te dar uma identidade que você é todo meu. Não se esqueça nunca mais disso. Você está marcado. Se você não compreendeu o gesto do meu sopro, da minha criação, agora você está ferido. Tem uma marca indelével minha em você. Tem uma marca indelével minha em você. Não sairá jamais. Aqui, pessoal, é a grande perspectiva, né, que o Carlos Mestre vai dizer, né? Essa é a grande dimensão que não é paraíso perdido, é o paraíso reencontrado, né? Mas muitas vezes, por que o paraíso é reencontrado? É porque é Deus que caminha na nossa direção. Vocês já notaram que no Antigo Testamento todo, né, é Deus que sempre está correndo atrás do humano? Ele corre atrás dos profetas, ele vai, é sempre é ele que está dizendo, é o grande orientador. Para nós estamos trabalhando nessa árdua tarefa de aprender a sermos orientadores ou acompanhadores espirituais e sermos acompanhados. O grande orientador é Deus. Ontem o Padre Gustavo dizia, né, ao final, o Padre Gustavo, o outro, viu, Gustavo? O Padre Gustavo dizia: aqui está o grande fundamento, né? Aqui está o grande fundamento. Então, essa é a questão que a gente precisa colocar. E por fim, pessoal, de escolha mesmo, trabalhei alguns elementos. Aqui então a gente vai encontrar aquela dimensão que nós trabalhamos, né? Deus se faz homem. É uma nova relação com a historicidade humana. E eu escolhi esses dois textos de João. Porque na teologia joanina não há mais, né, vácuo na história humana. João começa, se vocês... Tem alguém... Vamos ler o início de João? Alguém toparia pegar uma Bíblia aí? Vamos lá? João 1, é de 1 a 51, mas principalmente as Bíblias estão de lá, né? João 1, qual que é o primeiro verso de João?
Vocês se lembram? Lógico. No princípio era o verbo, não é isso? No princípio era o verbo. Ele estava lá. Justamente. É aí que me interessa, pessoal, nós trabalharmos, né? E aqui vocês viram, né? Eu escolhi João 1, no princípio era o verbo, e depois o Nicodemos lá. Né? No princípio era o verbo. Como dizia o irmão Natalino, não tem nada novo. Deus já estava lá, Deus já se fazia junto à humanidade. Mas esse silêncio, esse vácuo que se criou na história da relação de Deus com os homens, ele se encarna. O verbo de Deus se encarna, se faz homem. E se faz homem muitas vezes, como dizia o John Sobrinho lá, né? Para entender justamente a nossa dinâmica de seres humanos. Porque uma coisa é Deus, nós somos imagem e semelhança. Mas Deus diz, eu preciso viver essa experiência na sua inteireza. E se faz homem. E aí Deus vai efetivamente, né, viver a experiência do todo humano. Mas aqui em Nicodemos nós vamos ter, né, aqui a perspectiva de dizer, né, esse todo de Deus, né, ele liga o princípio, o meio e o final. E Nicodemos, para mim, não sei o que vocês acham, mas ali tem a nítida revelação da inteireza do projeto salvífico de Deus. Né? O Deus que é e será. Né? Não é o Deus ontem, hoje e sempre. Né? É um Deus que é. Né? Yahvé recebe Emet. Eu sou uma inteireza. Não há um antes, um agora e um depois para Deus. Ele é a constância, ele é o recebe Emet. E nós somos. O projeto salvífico de Deus se dá nessa certeza. Né? Não há um reino de Deus ontem, um reino de Deus criado. O reino de Deus é sempre. E nós somos parte desse reino de Deus. Essa é uma perspectiva teológica que nós precisamos ter a clareza. Que independente dos infortúnios, dos contextos, nós somos parte dessa inteireza do projeto de Deus. E Jesus é a grande revelação. Jesus não vou trabalhar isso porque o irmão Natalino trabalhou com a gente, mas Jesus é toda. Em Jesus se resume o ontem, o hoje e o agora. Porque Jesus, nessa humanidade de Deus, Ele é o todo. Ele é o todo. O todo com a feição humana. Né? Por isso que Ele pode dar umas bolachas na orelha de um, derrubar a mesa do templo, né? e depois chorar, e depois deitar no colo e permitir que se passe, né, que o seu suor seja enxugado com o cabelo. Porque Ele é inteiro. Para Jesus nunca há, né, que aquilo que Madalena faz com ele era um crime. Né, para a normose e para a deontologia, ou a regra, né, judaica. Jesus estava cometendo um crime, ele poderia ser julgado e ser apedrejado. Aí não. Para ele era mais uma dimensão da inteireza humana. Madalena é inteira, Zaqueu é inteiro, Nicodemos é inteiro. E a inteireza, sempre na inteireza há falta. Aqui tem muitos educadores. Eu sou apaixonado por Vygotsky, né, para dizer que no todo as faltas, né, o Vygotsky vai dizer que na pedagogia nós somos permanentemente caminhadores na superação das nossas faltas. E talvez na perspectiva da espiritualidade também. Nós somos caminheiros, nós somos caminheiros da inteireza, mas na superação das nossas faltas. E é isso aqui.
E por fim, que para muito interessante, a comunhão definitiva, as comunidades cristãs e a experiência do segmento de Jesus, a nova história, o novo céu e a nova terra. Eu poderia ter pego cartas de Paulo, de Pedro, né, de Tiago, as cartas tais como, diga essa, não, fala lá para todo mundo. Eu estava lembrando, não sei se Sócrates falava sobre essa questão do conhecimento, da inteireza, que somos tudo isso, então já está posto. Né? Isso. Mas para nós cabe caminhar para redescobrir o que já era. Já era. Isso. E isso, lá no livro 8º de Platão, ele vai retomar, mas só que ele não consegue, nunca consegue ver, né? Então você tem o mundo e ele sempre vai separar. Ele fala da inteireza, mas ele diz que porque o que nós estamos dizendo aqui agora, que é esse, o modelo de Platão é esse aqui, pessoal, né? Aqui é uma inteireza, que é a outra uma inteireza, e elas a inteireza socrática, que depois vai ser retomada pela própria perspectiva de Aristóteles, mas também vai ser trabalhada, é essa aqui, ó. Né? Engloba os dois. Não há o mundo dos deuses e o mundo dos humanos, uma inteireza dos deuses. Tem a busca da unidade. A unidade. Aqui é a unidade. Né? Aqui é a unidade que precisa existir. Né? E essa unidade que ela é tão importante, nós percebemos como esse fundamento, né, que embasa todo. E aqui, pessoal, eu fiz uma opção mesmo de não pegar nenhuma das cartas, mesmo que nós não teríamos tempo de trabalhar as cartas paulinas, cartas joaninas, cartas petrinas ou de Tiago. As primeiras comunidades cristãs, muito parecido àquilo que Champagnat vai fazer 1800 anos depois quase, né? Quem vive ajuda os outros a viver. Olha, isso é lindo, né, das comunidades. Não é, mesmo que São Paulo seja um doutor da lei, ele não vai fazer um discurso teórico às comunidades. Ele não vai mandar um discurso. Vocês olham, quando ele vai escrever para Coríntios, ele vai dizer, né? Essa carta que eu envio tem as marcas do Cristo que me tomou, né? O Cristo que me tomou. Me tomou com uma força tal que arrebentou o meu ser. Olha que coisa bela, né? Ele dizendo, eu sou todo de Deus agora, não tem mais. Esse Cristo que está em mim, que eu tento viver, né? Que me transformou, me revirou. A palavra, na verdade, é revirar, né? Que me pôs de dentro para fora, como a gente fala, né? Me sacudiu também, a gente usa muito, né? Mas me revirou mesmo. Por isso que eu tenho a presunção de escrever a vocês, irmãos. Eu não sou melhor nem pior. Nós somos de Deus. Nós somos do Cristo. Olha, ele começa. E Pedro vai dizer diferente. Esse irmão na pobreza, né, que negou o Cristo, mas teve condições de, na experiência do Cristo, reviver o Cristo. Que tem envergonhado, eu mando essa carta para orientar vocês nisso. O servo, como eu escolhi essa carta de Champagnat justamente para dizer, né, esse servidor que serve aos irmãos e que serve ao projeto de Deus. É isso. E essa perspectiva está no Apocalipse 21. Não há um novo céu, uma nova terra, sem reconhecer o Cordeiro imolado. E eu peguei justamente o 21, não peguei o 22, é porque ali que vai dizer, né, o novo céu e a nova terra somente é possível porque nós nos reconhecemos
no Cristo que na sua humanidade morou por nós. Sem esse gesto, mais esse gesto concreto de Deus, essa doação profunda de Deus, não há perspectiva. Então, o novo céu e a nova terra vem da experiência da imolação. Deus, quando se faz humano, ele se entrega. E a sua entrega não é pela metade, é uma entrega inteira. Da mesma forma que ele é inteiro, ele se entrega inteiro. E aqui nós temos, então, né, essas são as entregas. Eu poderia ter escolhido várias outras coisas, mas nem tempo dá. Mas essas foram as minhas escolhas para dizer, né, que quais são as marcas fundamentais desse projeto salvífico de Deus. Qualquer um de vocês poderia, que estivesse aqui comigo, poderia ter escolhido outros, né? Porque Deus se revela, né? A palavra de Deus, ela é, de fato, a trajetória dessa entrega de Deus permanente, né? Dessa gana de Deus pelo humano, dessa gana de Deus para que nós nos reconheçamos como parte dele, como parte dele. Eu, olhando, não sei se vocês conhecem esse livro pequeno do Dom Lawrence Freeman, que se chama Meditação Cristã. Dom Lawrence Freeman, ele é um grande discípulo do John May, esse grande mestre espiritual que trabalhou a vida toda com o Thomas Merton nos Estados Unidos, né? E aqui eu vou até, ele vai falar sobre a intensidade da oração no caminho da espiritualidade. E ele vai chamar a atenção para a necessidade da oração do coração. E ele faz a metáfora que quando nós rezamos, principalmente nesse mundo moderno, nós pulamos para fora. E ele diz, vamos fazer o salto para dentro. O grande chamado de Deus, e talvez seja um dos elementos, daqui a pouco os instrumentais, nós precisamos pensar, né? Porque quando você faz os exercícios espirituais de Santo Inácio, você tem um instrumental a cada passo. Quais serão os nossos instrumentais, Marista? A partir da nossa dinâmica. E aqui na perspectiva da oração, eu vou dizer, da necessidade da gente voltar para essa inteireza. Então, ao invés de sair na procura, é voltar-se para dentro. Eu morei 2 anos depois que quando veio a crise da vida monástica, eu fui morar com os irmãozinhos de Foucault. E morei 2 anos com o padre Arthur Paulo, em Foz do Iguaçu. E lá nós tínhamos 4 comunidades, né? Tinha a comunidade dos jovens, a comunidade dos padres com os jovens e casais, tinha a comunidade de famílias e tinha uma outra comunidade que era um grupo de pastoralistas, basicamente, que resolveram viver a experiência dessa caminhada. E o Arthur era muito exigente, mas ao mesmo tempo de uma bondade. E ele dizia para nós o seguinte, que quando ele saiu do campo de concentração, ele não sabia mais o que fazer da vida, foi ser padre. Mas aí ele encontrou mais vazio na vida de padre do que no campo de concentração. Porque no campo de concentração, pelo menos, ele vivia com a tensão da morte diária. E via, né, ele é um dos 3 sobreviventes somente daquele do campo de... me ajuda da Polônia agora, aquele que era... O outro... Da Chapa. Ele é um dos 3 sobreviventes da Chapa. E ele dizia, eu saí e não sabia. Quando o Papa Pio XII me chama para coordenar, assessorar a pastoral de juventude mundial dentro do Vaticano, aí que eu vi o vazio. Eu percebi que aquelas pinturas, ontem quando o padre Gustavo dizia das caixinhas, ele dizia, eu percebi que no Vaticano tem muita pintura de Deus, mas ele fugiu de lá há muito tempo, né? E não sei quando vai voltar. E eu sentia isso em mim quando eu descobri o caminho que Charles de Foucault fez
e eu decidi ir para o deserto viver com os beduínos. E no deserto, a primeira coisa que eu tive que aprender era que o meu Deus era só de intelectualidade. E eu usei a vida toda o intelecto para chegar até Ele. Quanto mais eu usava o intelecto, mais Ele corria de mim. Dizia: esse perverso não vai me encontrar. E com os beduínos, quando eles me acolheram, eu vi que era Deus que estava me acolhendo. Aí não precisei correr atrás dele mais. Apenas a minha atitude naqueles 6, 7 anos de deserto foi abrir a minha casa para Deus passear. E Deus desde lá tem passeado intensamente em mim. Nunca mais fechei a porta para Ele. E faz questão que Ele passeie por mim todos os dias. E a primeira coisa que eu tomei como decisão, que não ia mais, jamais, buscar Deus pelo intelecto, mas pelo passeio. E aprendi que Deus é um piquenique permanente. Olha, um piquenique permanente. Isso é Arthur Paulo nos dizendo na comunidade. E ele dizia: por isso que quando vocês... Ele já estava basicamente com quase 80, né? Aí ele diz: por que... E Arthur, Gustavo, se lembra? Quem conheceu Arthur aqui? Não. Ele foi um eterno pregador de piqueniques. No mundo todo, né? Porque ele era convidado, tem mais de 50 livros escritos. E ele foi convidado no mundo todo para dirigir retiros e fazer orientações. E ele era muito engraçado, porque ele, depois que foi chegando aos 80, ele escrevia, mas tinha que ter um tradutor, que tinha hora que ele escrevia em grego, escrevia em hebraico, escrevia em latim, escrevia em italiano e achava que estava escrevendo em português. Vocês imaginam? Aí que ele ia ler novamente e dizia: gente, eu não escrevi em nada, eu queria escrever em português. Misturei tudo. Mas morreu com 103 anos. Vocês sabem que ele foi o orientador espiritual do Bergoglio. E a ele se deve muito. Depois vejam no YouTube Arthur Paulo falando do encontro dele com o Papa Francisco, que o Papa Francisco convidou 3 pessoas. Logo depois, o Arthur foi um, depois ele chamou o Leonardo Boff, né? E depois ele chamou o Patriarca. Se vocês perceberem, as pessoas se encontraram primeiro com o Papa Francisco são essas. E Arthur estava completando 103 anos. E teve a graça de ir lá. Ele fala italiano nessa entrevista, mas é esse homem. Né? Vamos pensar, para nós, eu acho que quando nós estamos construindo, vamos pensar no piquenique. E vamos pensar, e aí você me permite tomar o Rubem Alves, né, que Deus sempre está dentro do jardim. E quando a gente faz piquenique nos jardins, não tem como fugir dele. Mas para fazer piquenique no jardim, é preciso abrir-se a ele. Né? E ter essa clareza, né? Que não dá para buscar Deus teórico, na teoria. É preciso fazer a comunhão com Ele, como se fizeram os primeiros cristãos. E aqui, e a vida cristã vai nos dizer, né? Quais são os grandes fundamentos que a vida cristã traz, que para nós é muito importante, é fundamental no processo de acompanhamento. Eu nem entrei ainda nas experiências de acompanhamento. Né? Primeiro, a imitação. Não é fazer discurso sobre o mestre, é ser igual, é buscar, né? Buscar caminhar para sermos igual ao mestre. E essa questão, ontem o Padre Gustavo leu Lucas, né? Eu sou o mestre. Eu sou o mestre. Né? Jesus fala: eu sou o mestre. E a minha vida, a minha experiência de humanidade,
a minha condição de Deus traz essa experiência. Então a primeira dimensão é essa, seguir os passos do mestre. Depois, a grande questão, principalmente os místicos todos, né, colocar essa questão. A imitação com certeza nos levará à perspectiva da santidade. E a santidade como um abandonar-se em Deus. E aqui, quem leu o Gaudete de Resultado, deixa eu pedir, gente, olha que coisa maravilhosa no número 14, o 15. Alguém poderia ler pelo menos o número 14? Olha o que está na Gaudete. Quem leu a Gaudete de Resultado aqui? Você está lendo ali. Gente, olha o número 14. Falar de santidade. Vamos ver o que o Papa Francisco nos diz. Para ser santo, não é necessário ser bispo, sacerdote, religiosa ou religioso. Muitas vezes somos tentados a pensar que a santidade esteja reservada apenas àqueles que têm possibilidade de se afastar das ocupações comuns para dedicar muito tempo à oração. Não é assim. Todos somos chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de cada dia, onde cada um se encontra. És uma consagrada ou um consagrado? Ser santo, vivendo com alegria a tua doação. Estás casado? Ser santo, amando e cuidando do teu marido ou da tua esposa, como Cristo fez com a igreja. És um trabalhador? Ser santo, cumprindo com honestidade e competência o teu trabalho a serviço dos irmãos. És progenitor, avó ou avô? Ser santo, ensinando com paciência as crianças a seguirem Jesus. Estás investido em autoridade? Ser santo, lutando pelo bem comum e renunciando aos teus interesses pessoais. O número 15, já que você leu o número 15, que eu acho que é tão belo que vale a pena. Deixa que a graça do teu batismo frutifique em um caminho de santidade. Deixa que tudo esteja aberto a Deus. Para isso, opta por Ele. Escolhe Deus sem cessar. Não desanimes, porque tens a força do Espírito Santo para tornar possível a santidade. E, no fundo, esta é o fruto do Espírito Santo na tua vida. Quando sentires a tentação de te enredares na tua fragilidade, levanta os olhos para o crucificado e diz-me: Senhor, sou um miserável, mas vós podeis realizar o milagre de me tornar um pouco melhor. Na igreja, santa e formada por pecadores, encontrarás tudo o que precisas para crescer rumo à santidade. Qual noiva recoberta de adornos, o Senhor cumuloa de dons com a palavra, os sacramentos, os santuários, a vida das comunidades, o testemunho dos santos e uma beleza multiforme que deriva do amor do Senhor. Bom, sem nem comentário, né? Há uma clareza, né? E uma perspectiva teológico-pastoral da carta encíclica para dizer, olha, né? Viver o projeto salvífico de Deus, o reino de Deus, passa por isso. Isso aqui é só um aperitivo para quem não leu ainda, viu? Porque nós vamos ler a minha proposta ao final da tarde. Vocês vão pensando, eu queria dialogar com vocês 2 textos para serem lidos, um ou outro. Seria a carta encíclica, para nós trabalharmos no fórum. Vocês se lembram que a gente trabalha no fórum, né? Cada um, vocês têm trabalhado e seguindo aquela dinâmica que o professor Leonardo orientou desde o início. Vamos. A Josmarie fez uma intervenção, a partir da Josmarie eu vou retomando outros elementos, é assim. Ou lemos o 3º capítulo do irmão Michael Green sobre a espiritualidade apostólica marista, ou a espiritualidade marista.
Alguém já chegou a ler esse capítulo? Já? Karen já? Você deve usar. Gente, é um texto de um primor, porque o irmão Michael Green, ele vai tentar, a partir do carisma, da missão, da praxis, da vivência, da experiência dos irmãos e leigos maristas, definir um pouco o que esse estilo, o jeito de viver a espiritualidade marista. Depois vamos definir tudo junto qual texto, vocês vão me ajudar. Eu tinha pensado nos dois, mas sempre um, né? Escolhemos um para fazermos essa leitura. Estou quase propenso a escolher o texto do irmão Michael Green, porque esse aqui é uma exigência para todos nós cristãos, né? Para nós maristas, o texto do Michael Green já é. Esse livro dele entrou naquela formação, naquela pós-graduação, né? Sobre os princípios educativos maristas. E é o terceiro capítulo publicado lá pelo CMC, a história marista, né? É o terceiro capítulo do terceiro livro. Eu acho que é um texto que tem muito a ver, Paulo. Eu acho que vai nos ajudar a direcionar muita coisa. Depois vamos decidir sobre isso. Aqui, pessoal, só para a gente ir para o lanche, a santidade, não há santidade sem o aceite da perspectiva do testemunho. Quem constrói a santidade nessa luta cotidiana é testemunho. Não precisa falar. Eu não preciso sair cantando por aí, né? Eu sou testemunho, não. O testemunho é aquilo que a irmã Dorothy colocou. Não sei se vocês lembram aqui o Dom Evelyn colocou, né? Ela dizia que ela estava ameaçada de morte e Dom Evelyn foi e disse: eu vou tirar da região. Ela disse: agora eu fiquei doida, não estou compreendendo nada. O Senhor me colocou, eu me fiz religiosa, consagrada, estou naquela região para ser testemunho do projeto de Deus. O testemunho me leva a isso. O Senhor quer que eu me abdique do testemunho? E ela foi morta 32 dias depois, né? Mas aí o Dom Evelyn dizendo, né? Essa é a perspectiva do testemunho. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler como leitura espiritual, né, os sermões de Santo Inácio de Antioquia. Alguém já leu Santo Inácio de Antioquia? Ou os estudos espirituais de São Cassiano? Alguém? Não? Vale a pena, pessoal. Santo Inácio, basicamente, né, ele está sendo levado para Roma. E ele pede aos seus algozes que ele possa ir visitando as comunidades cristãs. Em cada comunidade ele faz um. E aí é o testemunho de Santo Inácio. É uma coisa, né? Ele está indo para o martírio e está fazendo a meditação e o diálogo com os cristãos que ele vai encontrando. Os cristãos sabiam que ele tinha sido condenado à morte e vão até os portos para dialogar com ele. E nesses portos ele vai deixando, é um homem de uma sabedoria, né, enorme, e ele vai deixando suas reflexões. A gente chama as homilias de Santo Inácio de Antioquia. Se alguém está com pouca leitura aí, coloca no retrovisor depois para ver os escritos de Santo Inácio de Antioquia, tá? E por fim, pessoal, então essa dimensão do testemunho. Agora, como sustentar tudo isso? Como sustentar tudo isso? A oração. Ontem, né, foi sem combinar com o Padre Gustavo, que eu e o irmão Natalino preparamos junto no carnaval esse momento, até pela minha insegurança. O irmão Natalino é um teólogo, que eu sou um teólogo feito a Machado, né? Vocês podem entender o que é teólogo feito a Machado, né? Que fez teologia há mais de 30 anos atrás e nunca mais. Fui para outro campo, né, e não trabalhei mais com o fazer teológico. Então, irmão Natalino, ele é um teólogo que trabalha permanentemente com a teologia e com a sociologia. Então, e não, mesmo não combinando com o Padre Gustavo, que beleza ontem, né? Tanto a oração na sua dimensão desse sustentáculo, né, da caminhada para o mistério, da sustentabilidade
dessa vida de espiritualidade, mas também a dimensão litúrgica. Eu não tinha colocado a perspectiva litúrgica aqui, né? Mas a liturgia sempre foi um sustentáculo no processo de acompanhamento espiritual. E nós vamos ver, né, que a liturgia, quando nós vamos ver os pais do deserto, o pai do deserto, ele dá uma parte do evangelho, não, daqui a pouco, volte quando você tiver tido a sabedoria para ter entendido essa dimensão do Cristo. E tiver acolhido, e depois, se até lá você não conseguir, né, seja capaz de participar da mesa da salvação, que é a Eucaristia. E por fim, né, a oração tem que nos levar sempre a uma contemplação permanente do mistério de Deus, que é aquele que nos retorna ao projeto de Deus. Não há, né? Nós precisamos, enquanto nós estivermos contemplando esse mistério, nós vamos saber que não há outro caminho para todos nós que não sermos parte desse mistério, mas principalmente construtores permanentes do reino de Deus. Bom, vou parar por aqui. Eu não sei se alguém queria comentar, trazer algum outro elemento, que depois, no processo seguinte, eu gostaria de dialogar com vocês as 4 grandes escolas de acompanhamento que nós temos na tradição cristã. O Sr. Locke tinha me dito aqui que tu enviaste para nós isso aqui. Já enviei, já está lá. Já está lá na disciplina. Eu enviei ontem à tarde e avisei a vocês. Vocês devem ter recebido. Como? Está no mudo ou está no... Está no mudo. Ah. Está no mudo. Já está lá. Eu até esqueci de... Eu esqueci de da manhã falar para vocês, já está no mudo, quem quiser está lá, tranquilo, tá? O material dos professores anteriores também. Como? O material dos professores anteriores também, todos no mudo. Leonardo que vai, eu estou acompanhando a minha lá, dos outros eu não sei se eles colocaram não. Qual é a diferença? Na página da coordenação, tem os avisos que envolvem coordenação, o PUC, o Brasil ou cada uma das províncias. Os conteúdos, nós já pedimos para o irmão Natalino, para o Gustavo, vai estar na página do professor. Tá bem? É diferente. Não é mais tudo como estava na página da coordenação. Vocês procurem pela disciplina que está no professor. A do Paulo está. Pessoal, ok. E depois vou abrir um fórum lá também, tá? Com o texto que nós definimos em conjunto. Mas vocês viram que eu estou caidinho pelo texto do Michael Green, do irmão Michael Green, né, que é sobre a espiritualidade apostólica. Como? Já mandou, cara? Ô, cara, que beleza, tá vendo? Quem mandou agora? Até a cara tá querendo que a gente faça de fato esse texto, né? Que é muito interessante, né? Tu mandou? Tá. Beleza, então eu tô achando que nós vamos mais tarde, mas obrigado, cara. Você não manda? Você tem citado várias bibliografias e tal. E se você pudesse fazer aqueles 4 passos? Posso. Então eu vou fazer o seguinte, depois eu vou botar lá no mudo, por exemplo, Sermões de Santo Inácio de Antioquia, o Paraíso e o Reencontro. Que? Não deve ter bastante tempo. Pode dizer tudo. É sacanagem. Pessoal, deixem me combinar com vocês. São 9h50. Podemos parar 20 minutinhos e voltar nos 10h10? Ok? Que aí eu já entro nessa outra temática da tradição cristã e do acompanhamento espiritual.